Ucrânia imprudente? OTAN considera o uso do ataque MS na Ucrânia imprudente, segundo The New York Times. Melhor dizendo, OTAN com os Estados Unidos, né, fizeram declarações à parte e chegaram à mesma conclusão. Os ucranianos utilizaram da forma errada equipamentos que poderiam ter feito uma mudança considerável no front e não fez, né. Então, segundo a publicação do The New York Times, Kiev está ficando sem mísseis e possivelmente sem tempo, já que Donald Trump está chegando, né, dia 20 de janeiro está logo aí, e ele pensa um pouco diferente, né, Trump pensa um pouco diferente sobre essa questão, diz que é considerado como um erro, né. Existem poucos ataques MS disponíveis no momento para os ucranianos, é isso que nós vamos ver isso e muito mais nas informações importantes relevantes aqui neste vídeo. Vamos lá. O fato é que a Ucrânia então vem desacelerando, né, o lançamento de mísseis contra a Rússia e detalhe, alguns ataques foram extremamente eficientes, tá? Não estou dizendo que não foi eficiente. Inclusive na declaração da OTAN, eles deixam claro isso, que foi sim eficiente, mas que poderia ter sido melhor utilizado esses ataques por parte da Ucrânia, principalmente no início, tá? E detalhe, essa não é a primeira vez que os ucranianos ficam pedindo presentinhos especiais para a OTAN, para países da OTAN, Estados Unidos e outros. "Ah, me ajuda, me arruma dinheiro", arrumaram. "Olha, me ajuda, eu quero equipamento, olha, eu quero Abrams", né, que são aqueles tanques, "Olha, eu quero mísseis balísticos, eu quero isso", e foram liberando aos poucos e não foi surtindo efeito, tá. O que que acontece? Como está trazendo a matéria do The New York Times, diz até começa, ó: "Com muita farra, a Ucrânia recebe permissão para disparar mísseis ocidentais de longo alcance, mas depois de disparar inicialmente uma enxurrada deles, a Ucrânia desacelerou seu uso por ineficiência", né, tá ficando sem mísseis. E detalhe, a guerra também não se intensificou como alguns imaginavam, tá. Pensava-se que Putin iria fazer uma grande escalada. Eu até trouxe um vídeo ontem, né, falando sobre se era blefe ou não por parte de Putin, se de fato ele estava planejando, arquitetando tudo isso, né, e uma conclusão rápida aqui de 10, 15 segundos é que tem um pouco sim de cautela que ele está analisando, tem um pouco de blefe nas ações dele, que é normal dele fazer isso, mas também existe falta de equipamentos e de pessoas. Esse conflito Ucrânia e Rússia trouxe muitas baixas dos 2 lados, do lado russo também, tá. Então não é uma coisa muito fácil, não foi uma invasãozinha tão simples assim, né. E o que que acontece? 2 autoridades dos Estados Unidos disseram acreditar que a Rússia estava tentando evitar a escalada de operações militares na Ucrânia, especialmente com a eleição do Trump, né, que eles imaginavam e estão imaginando ainda aquilo que eu falei, de que vai haver um certo arrefecimento, um certo alívio, tá. Inclusive tem o almirante Rob Bauer, né, quem é o almirante Rob Bauer? Ele é o oficial militar mais graduado da OTAN, tá. Ele disse recentemente que os ataques MS tinham atingido seriamente um número de fábricas de armas e depósitos de munição da Rússia, ou seja, aquilo que eu falei, foi eficiente. Isso fez inclusive, né, forçou os russos a terem que toda a sua instalação e logística aumentar, né, terem que recuar, colocar essas fábricas mais distantes para que, né, não sofresse tantos ataques assim. Então foi uma coisa ruim sim para os russos, não foi bom, tá. Não foi algo legal. Houve uma limitação, mas deu o suficiente, tá. Por isso existem algumas teorias de os motivos. Um dos principais motivos, eu também já trouxe vídeo sobre isso, eu vou deixar no final um uma sugestão de vídeo aí falando sobre o caso lá de se é blefe ou não, e esse caso lá dos norte-coreanos que tem ajudado bastante. Eu não falo só em homens, tá, mas na utilização por parte dos russos de equipamento norte-coreano, principalmente essa parte
mais relacionadas à balística, tá, e munição de uma forma geral. E aí o que que acontece? A Ucrânia pressionou, né, é aquilo que eu falei agora há pouco, a Ucrânia pressionou por meses e até anos, vocês estão lendo a matéria, tá? A Ucrânia pressionou por meses e até anos para obter armas ocidentais, lançadores de foguetes, HIMARS, do tipo HIMARS, né, tanques Abrams e jato de combate F-16. Quando o Ocidente concedeu acesso a essas armas, a Ucrânia havia perdido mais terreno, né. E aí começa aquela desculpa: "Ah, vocês nos entregaram tarde demais", mas o fato é que é muito complexo, não é uma coisa tão simples assim, né. Para você ter uma ideia, o governo americano liberou cerca de 500, cerca não, foram 500 mísseis do estoque deles, dos ATACMS. E até ficaram pedindo mais, "eu quero mais", só que aí os americanos têm uma certa limitação de fabricação, tá, eles compram, não sei exatamente, não lembro os detalhes de como é o processo de fabricação, mas demora. E aí imagina só numa situação emergencial os americanos precisarem e não terem o disponível o ataque MS, porque liberou 1000 para os ucranianos utilizarem de forma aleatória. E aí? Então tem também esse cuidado especial que eles precisam ter, né. E aí as autoridades dos Estados Unidos e da OTAN disseram que esses ataques foram eficazes, mas também disseram que sentiam que a Ucrânia poderia ter sido mais criteriosa no número de mísseis usados e mais seletivo na escolha dos alvos. Porque lógico que a inteligência da OTAN, americana, entregaram um monte de informações, mas no final das contas, na execução em si, final, tinha que ter são os ucranianos que estão tomando essa decisão. Inclusive, vai até de meio que de desacordo com o que alguns dizem, que quem está liderando os ataques é a OTAN, mas você está vendo claramente aí por esses dizeres, só estão, né, fazendo cortina de fumaça, mas supondo que não, então, realmente são os ucranianos, no final das contas, os ucranianos recebem as informações, mas o poder de decisão vem exclusivamente dos ucranianos e não de americanos ou de alguma liderança da OTAN, tá. E aí mas continuando, autoridades americanas disseram que Biden justificou a concessão de permissão em 17 de novembro para usar os mísseis na Rússia, porque Moscou trouxe soldados norte-coreanos. Agora dá para entender um pouco por que Zelensky, os ucranianos de uma forma geral, ficam todos os dias batendo na mesma tecla que existe norte-coreano em grande escala que estão morrendo, que isso e que aquilo outro. Isso é para justificar possíveis ataques e o recebimento de novas ajudas de outros países. Mas só para você ter uma ideia do nível que é, a Coreia do Sul no início vinha fazendo uma série de alertas e do nada, entre aspas, do nada, a Coreia do Sul começou a recuar. Recentemente, os ucranianos pediram ajuda, ajuda que eu digo, eles queriam comprar equipamento, queriam comprar armamento sul-coreano e os coreanos do sul disseram não. Tentaram uma segunda vez, não, mas e tal equipamento? Não, não podemos ajudar vocês. Então, tem algumas nuances de guerra que nós não temos a mínima ideia que está acontecendo, mas, vai pegando as entrelinhas, tá. Então, houve ressalvas então por parte disso, beleza, liberou dia 17 de novembro, agora de 2024. Naquele momento a Ucrânia tinha apenas dezenas de mísseis restantes, cerca de 50. Disseram, imagina só, de 500 que eles tinham no início, tinham consumido 450 de forma meio que aleatória, como a própria OTAN deixou claro, né. Os suprimentos americanos limitados já haviam sido designados para implantação no Oriente Médio e na Ásia. Tem o caso lá de Israel, que Estados Unidos ajuda no processo, né, de defesa. Tem a questão dos Houthis, ou seja, não é uma coisa tão simples assim, tem a pressão chinesa em Taiwan, então os tem que ter um certo nível de força naquela região, então tem que dividir, não dá para jogar tudo na Ucrânia, né. Então tem esse cuidado. É improvável que Trump intervenha para preencher a lacuna,
né, do que está faltando, coisa desse tipo, né, e está praticamente evidenciado esse fator, e que, segundo os informes, o ataque mais danoso, todos esses mais recentes, foi o de 20 de novembro, tá, que foi usado Storm Shadows, não foi nem usado ATAC-MS, mas que foi usado Storm Shadows para atingir um bunker de comando russo perto da região de Kursk, tá. Esse, pelo material, pelas pessoas que estavam lá, foi importante. Dia 20 de novembro. O que é que aconteceu dia 21 de novembro? A Rússia lançou o Oreshnik, o hipersônico Oreshnik, né, lá em Dnipro. Aí, dias depois, o general russo, que foi o arquiteto da invasão da Ucrânia, né, ligou para um conselheiro militar do governo americano para discutir a preocupação da escalada, dizendo: olha, nós russos não queremos escalar. Vocês nos atacaram, né, com mísseis balísticos em nosso território. Tivemos uma perca gigantesca, dia 20 de novembro. Não tinha outra escolha senão lançarmos o Oreshnik no dia seguinte, mas não queremos lançar mais nada. Vamos conversar, né? E o que foi que aconteceu depois dessa ligação de 27 de novembro, né, 6 dias depois, então 21 mais 6, 27. Dia 27 de novembro, a Ucrânia não disparou mais ataque MS por 2 semanas seguidas. Houve meio que um cessar-fogo do tipo: olha, a Rússia tem equipamento poderoso, não quer escalar e estamos escalando demais, espera aí, não tá, né. Lógico que na mídia, na época, eu lembro que dava a impressão que, foi Putin que começou a escalar. Não, foram os ucranianos que começaram a escala. Mais uma vez, eu não estou sendo Rousseff aqui defendendo a Rússia, tem um monte de erros, invadiu da forma que invadiu, tem, enfim. Mas eu estou comentando aqui especificamente desse tema, desse contexto de agora, desse momento agora, tá? O que é que acontece? O que é que vem ocorrendo nos últimos dias, tá? Teve alguns outros ataques, houve já uma ligeira, pequenas escaladas, tá? E 11 de dezembro, o Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia tinha atacado campo de aviação importante militar, tá, no Mar de Azov, com 6 ataques MS, aí começou a reduzir mais ainda a quantidade. E aí a Rússia foi: "Beleza, é assim, vamos nos atacar de novo forte desse jeito". Começou a atingir algumas refinarias também, e aí a Rússia foi e atacou com uma sequência de ataques, ondas de ataques de drones, e deixou a Ucrânia sem energia, né, atacando toda a infraestrutura da Ucrânia ligada à energia, tá. Então fica toda essa a Ucrânia, aí na sequência a Ucrânia vai e faz novo lançamento, atinge a região de Rostov. Mais recente, nos últimos dias, teve todo esse problema relacionado à região de Sochi, à região da Chechênia, né, chegou ao Cáucaso. Então, e tudo isso é aquilo que eu disse, sempre os ucranianos tomando a frente, dando uma escalada à frente, e Putin se segurando um pouco mais, faz um ataque, segura. Teve o caso do general que, né, que foi morto naquele atentado, então teve mais um outro caso. Então perceba que sempre são os ucranianos que estão tomando a frente. A Rússia vai e faz um passo, aí diz: "Ah, tá vendo? A Rússia está escalando, a Rússia está avançando". Mas como? Atacaram o general, que foi o que a Rússia, em retaliação, fez: "Olha, quem fez isso foi o serviço secreto ucraniano, vocês acabaram de dizer, serviço secreto, que foram vocês. Tudo bem, deixa estar". Foi o que aconteceu alguns dias depois, não lembro exatamente, um dia, 2 dias depois, a Rússia foi lá e lançou um ataque específico e atingiu a sede da inteligência ucraniana. Teve toda uma zoada por parte de Portugal, de algumas pessoas, porque tinham atingido uma área civil, tinha atingido, tinha quebrado os vidros lá do pessoal lá de Portugal, mas enfim, foi da explosão, nada grave. Então, essa é a situação, tá. A Ucrânia, então, tem utilizado de forma estrategicamente muito errada esses equipamentos, tá, quase como se fosse o último suspiro. E vamos ver aí, né, tá toda a intenção forte da parte dia 20 de janeiro, quando Trump
quando Trump assume, mas vamos ver se vai ter mudança de fato ou não.